nós estamos começando mais uma atividade do Movimento Pedagogia das Virtudes, o Café com Virtudes, onde a gente traz um convidado para discutir assuntos sobre o desenvolvimento dos valores, desenvolvimento das virtudes. O Movimento Pedagogia das Virtudes ele surgiu em 2013, dentro da União Planetária, quando um conjunto de pessoas entendeu que seria importante a discussão de novos valores para a transformação da sociedade. Uma outra sociedade com valores mais justos e honestos, enfim, uma outra sociedade. E aí várias organizações se filiaram ao Movimento Pedagogia das Virtudes. Hoje nós estamos trazendo a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Ela atua principalmente através da organização Nova Acrópole, que é uma organização que faz um trabalho muito importante em Brasília e no Brasil. Ela tem cerca de 200 palestras que estão disponíveis no canal da Nova Acrópole no YouTube, com 130 mil inscritos. Ela também tem blogs, ela trabalha e também Facebook, com 100 mil inscritos. Ela deu palestras em órgãos públicos, em órgãos privados, a rádio, TV, em vários lugares. Assim, há vários anos, a professora vem discutindo a importância da filosofia na transformação humana. E é o que ela vai fazer hoje com a gente. Vai falar sobre a filosofia e a transformação de valores e das virtudes no ser humano. Muito obrigado, professora. Fique à vontade. Eu falo exclusivamente em nome da Organização Internacional Nova Acrópole. Sou uma porta-voz da escola, que é um movimento internacional. Eu chamo a atenção de vocês para o nosso site, se quiserem conhecer, o acropole.org.br. Sou uma professora de filosofia voluntária há 30 anos. E esse é um trabalho muito interessante. Eu gostaria de reiterar para vocês, em primeiro lugar, que a maneira como nós entendemos a filosofia, é evidente, não somos donos da filosofia, mas a maneira como procuramos lidar com ela e exercê-la é filosofia como humanismo, filosofia como ferramenta de construção de seres humanos. Isso é importante porque, hoje em dia, nada é óbvio. Eu já tive, nesses meus 30 anos de experiência, a oportunidade de perceber que nenhum conceito mais é consensual nem óbvio. Mas a filosofia nasceu com esse matiz de construir seres humanos. Nós temos, dentro de um currículo escolar, disciplinas que ajudam a construir um bom conhecimento da geografia terrestre, da história da humanidade, uma boa conexão lógica de argumentos num discurso, ou uma expressão verbal correta. Eu acho tudo isso muito válido. Gosto muito de várias dessas disciplinas, mas eu acho fundamental que a gente saiba que, em última instância, o homem veio para construir homens, começando por si mesmo e, através do seu exemplo, os demais. A natureza não precisa que a gente faça outras coisas. Ela não precisa que a gente faça naves voadoras, ela já fez. Estão aí os planetas, os cometas voando para tudo quanto é lado. Ela não precisa de objetos muito rápidos, ela já fez a própria luz, que viaja à velocidade da luz. Tudo mais ela já fez. Agora, através da lei do livre-arbítrio, a natureza não pode fazer os homens, cabe aos homens construírem os homens. Então, filosofia é humanismo. Nós temos muitas disciplinas que desenvolvem todo um know-how de saber fazer coisas, saber como. Agora, saber por quê já não é tão importante. Para quê? Para onde? O objetivo final de tudo isso é construir seres humanos. Para isso, sabemos de geografia, de português, de história, de matemática, para construir a nós mesmos como seres humanos mais conscientes do universo que nos rodeia, mais conscientes do universo que temos dentro de nós. Falo isso, obviamente, vocês devem deduzir, porque nós vivemos um momento meio ingrato da filosofia, mais uma vez, sair dos currículos escolares, que é um paradoxo. A última coisa que temos que buscar, e talvez a mais importante, que ilumina toda a nossa trajetória, a finalidade da nossa vida, é construir seres humanos. E a filosofia é uma ferramenta que foi feita para isso. Como é que ela pode se tornar desimportante, secundária?
Só numa sociedade que considera desimportante e secundário o próprio homem. Ele foi subjugado pelas fantasias que ele construiu. E ele mesmo se tornou irrelevante e secundário no processo. A felicidade, a realização, o encontro de si próprio. Bom, houve na história uma série de frases que eu acho muito interessantes, e vou citá-las rapidamente. Nosso tempo é curto. Sócrates dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Shankaracharya, que é um sábio indiano maravilhoso da Vedanta, ele tinha uma frase bem curiosa, onde ele dizia: um medicamento só surte efeito quando é ingerido. Não basta você pronunciar seu nome. Já imaginou que coisa engraçada? Aspirina, aspirina, aspirina. Eu não tomo o medicamento, não trago para dentro de mim. O conhecimento é como isso. Helena Blavatsky falava: honrai as verdades com a prática. Nós temos um Carl Jung correndo aí em paralelo através da psicologia, que dizia: é mais fácil construir uma máquina que te leve à lua do que construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. E esse é o fundamental, é a que viemos. Então, todas essas coisas mostram como a filosofia é fundamental, como ela é uma ferramenta de construção de seres humanos através de valores, virtudes e busca de sabedoria. Hoje nós carecemos de uma série de coisas, e, aliás, a mídia está bombardeada de necessidades, de carências, de todos os planos. Eu procurei centralizar em 3 carências, só para a gente ter um exemplo. Nós necessitamos muito de valores, necessitamos muito de identidade e necessitamos muito de discernimento, capacidade de fazer escolhas adequadas. Filosofia trabalha para a construção de um sentido de vida humano, que eleve o homem mais próximo daquilo que a natureza espera dele. Esse sentido de vida filosófico, o que eu proponho para vocês como desafio? Que não há como ter valores, nem discernimento, nem identidade, sem ter um sentido de vida baseado na construção de si mesmo, um sentido de vida filosófico. Por exemplo, valores. Imaginem vocês que eu esteja caminhando em direção àquela porta. E eu pergunto para vocês: eu estou caminhando na direção certa ou na direção errada? O que vocês me perguntariam? Olha, para onde você quer chegar? Eu quero chegar na porta, então está certo. Não, eu quero chegar no balcão, então está errado. Se você não sabe para onde você quer ir, o que é o certo e o que é o errado? O que é o justo ou o injusto? O que é o verdadeiro ou o falso? Percebe que não tem referenciais para estabelecer valores? Já dizia muito bem dito lá o coelho da Alice no País, o coelho gato da Alice no País das Maravilhas. Que estrada eu pego? Diz Alice. E o gato responde: para onde você quer ir, menina? Para onde eu quero ir? Não sei, não. Olha, para quem não sabe onde quer ir, qualquer estrada é certa. E ele estava muito correto, era um gato filósofo. Ou seja, não há como estabelecer valores se você não tem um sentido de vida humano, ascendente, que construa a si próprio, se comprometa em ser referencial na vida da humanidade. Segundo lugar, se formos considerar discernimento, capacidade de fazer escolhas corretas, acho que é meio consensual que isso não é uma virtude muito comum no nosso tempo histórico, não é? Capacidade de fazer boas escolhas. Imaginem vocês, eu quero construir uma grande mesa redonda. Eu gosto do mito do rei Arthur, quero fazer uma tábua redonda. Fantasia minha, vocês me ajudam? Tá bom, ajudam. Vamos num mercado escolher os materiais necessários para isso. Tendo em vista a missão, a mesa redonda, vocês vão entrar naqueles milhões de opções do mercado e saber escolher o que te serve. Madeira? Serve. Serrote? Serve. Guarda-chuva? Não. Pé de pato? Não. Você vai ter respostas para poder fazer escolhas se você tem uma missão, se você sabe aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde quer chegar, não tem nenhum espírito de missão, nenhum sentido de vida filosófico, como vai escolher dentre as inúmeras opções que a vida oferece? Percebam que a vida é esse mercado. Quantas opções de escolha existem na mente de vocês nesse momento? Quantas possibilidades de pensamento, de atenção? Quantas? Como escolhe? Se não quer construir nada. Eu quero construir a mim mesmo. Bom, agora eu já tenho um critério. Eu sei o que serve e o que não serve. Se eu não tenho nenhum espírito de missão, nenhum sentido humanístico de vida, não tenho como fazer escolhas adequadas. Aí vou cair na síndrome da liquidação. Pé de pato não me serve para nada, mas está tão baratinho, deixa eu comprar. Guarda-chuva não está nem chovendo, está na seca, mas está tão bonitinho, tão barato, deixa eu comprar. Não sei, vocês não são da minha geração, alguns
não devem ter conhecido aquela série de TV do MacGyver. MacGyver pegava uma touca de cabelo, um grampo, um pedaço de barbante e fazia um paraquedas. Se nós fôssemos MacGyver, pode ser que a gente conseguisse construir a nossa vida com essas coisas aleatórias que compramos nas liquidações de pensamentos, de atitudes, de sentimentos. Mas não somos. Aliás, eu acho que ninguém não existe MacGyver. Então, o discernimento tem que se basear num sentido de vida claro. A filosofia ajuda a consciencializar um sentido de vida humanístico, que dê sentido a todas as outras coisas que estão no meio do caminho. E, por fim, a questão da identidade. Imaginem, eu adoro colocar Platão na máquina do tempo. Gosto muito dele e, de vez em quando, gosto de maltratá-lo. Trago Platão numa máquina do tempo para hoje. Estamos aqui, 2018, eu trago Platão para cá. Ele chega com aquela calma quase infinita dos filósofos, muito circunspecto, e pergunta para vocês: quem é você? E não podia ter perguntado isso. Essa é a pior das perguntas. Como é que a gente responde de forma a satisfazer Platão? Tira a carteira de identidade, CPF, e-mail do bolso, bota aquele monte de coisa em cima da mesa. Ele vai olhar para aquilo e vai dizer: meu filho, você é esses papeizinhos? Se bater o vento, você perder isso tudo, você fica quem? Eu não estou perguntando o que você tem no bolso, estou perguntando quem é você. O que será que a gente poderia dizer para Platão para que ele voltasse para a Grécia satisfeito? 2.400 anos voltando, viajando para voltar de mãos vazias? Não dá, né? Uma falta de cortesia platônica. O que ele espera ouvir da gente? Eu me recordo que uma vez, lendo uma passagem de um papiro egípcio, havia uma frase que dizia: o teu nome interno está no horizonte. Aí, um belo dia, eu pensando aquilo, sabe quando cai uma ficha monumental na sua cabeça? Parei e pensei: exatamente isso que eu deveria dizer para Platão. O meu nome interno está no horizonte. Ou seja, o que eu quero ser quando tudo isso terminar? No final da minha vida, eu quero olhar para mim mesmo e para o rastro que eu deixei no mundo e quero ver o quê? O que eu quero ser. Isso é o meu nome interno, lá no horizonte. Se eu digo, eu quero ser uma pessoa justa e íntegra, nesse momento eu já não posso pensar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, agir de qualquer maneira, porque para uma pessoa que é justa e íntegra não cabem determinados pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então, se eu digo para Platão: eu, Lúcia, sou uma pessoa que quero terminar a minha vida mais justa e íntegra possível, ele já tem um referencial. Se alguém disser: olha, eu vi a Lúcia discutindo ali no meio da rua, ele vai dizer: ou ela estava fora de si, ou não era a Lúcia. Porque a Lúcia que eu conheço está caminhando em direção a ter cada vez mais autocontrole, cada vez mais harmonia interna e externa. Não era a Lúcia, ou ela estava fora de si. Sem referencial, nós não podemos nem dizer se estamos fora ou dentro de nós. Não sabemos quem somos nós. Então, a identidade também tem muito a ver com esse sentido de vida humanístico. O que eu quero construir em mim mesmo e nas pessoas à minha volta. Sempre uso uma frase do orador romano Cícero: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participas. Com esses 3 elementos, você percebe como é que a filosofia está enredada em tudo isso. São reflexões muito antigas de homens que souberam viver e que deixaram isso para a gente como herança. É impressionante, porque nós temos uma mentalidade, que sempre faço essa referência, porque já me disseram isso, uma mentalidade de que um livro escrito há 5 anos vale mais do que um escrito há 10 ou escrito há 20. Isso serve para certas finalidades técnicas, mas para a vida não. Um homem que viveu há 2.400 anos tem alguma coisa para me ensinar? Tem. E, aliás, eu acho que os mais antigos que ele ainda tinham mais, em Egito e outras civilizações. Tem muita coisa para ensinar. Ah, mas eles andavam de biga e nós andamos de avião a jato. Progrediu a máquina ou progrediu o homem? Pode ser que o homem que conduzia a biga fosse mais íntegro, fosse mais fraterno, ou não. E se evolui só a máquina, não evolui o homem que a conduz, é muito provável que ele use mal essa máquina. Use para chegar no abismo. Olha, para chegar no abismo é melhor você ir de bicicleta do que de Mustang. É melhor ir devagar. Não tem muito sentido? Então, o que dá sentido às coisas é a evolução humana. Existe um critério de evolução humana, que são valores. O trabalho da filosofia é para que o homem conscientize essa herança humana que foi deixada dentro dele. E, por último, mas não menos importante, dentro do nosso breve tempo,
eu gostaria de falar para vocês sobre algo que eu sei que muitos conhecem, uma teoria oriental que se chama a teoria do impacto. O que é a teoria do impacto? Entre duas coisas diferentes nasce a consciência. Se eu tivesse o universo inteiro azul e não começasse o vermelho em lugar nenhum ou outra cor qualquer, eu não teria consciência do azul, sabia? Porque quando ele termina e começa o vermelho, eu fico consciente dos dois. Pitágoras dizia, soa uma nota, que é a música das esferas, o tempo todo, e a gente não a percebe. Por quê? Porque não há intervalos, não há silêncio, não há outra nota. Sem contraste, não há consciência. Às vezes damos valor às coisas quando as perdemos. Às vezes reconhecemos a beleza de um lugar que a gente vivia quando se muda de lá. Às vezes reconhecemos o valor da vida diante da morte. A menos que a gente faça um esforço muito grande para trazer esse contraste como um trabalho consciente, que pode ser feito em qualquer momento da vida, geralmente o valor da vida vai ser condicionado, construído no momento em que a gente se coloca diante da morte, que aí é inevitável. Aí existem muitas vezes fugas de consciência, alienação mental, porque não se suporta esse contraste. E a constatação de que, de real, não tínhamos nada. Então, o que eu quero dizer com essa teoria do impacto, voltando ao nosso tema principal, que é a filosofia? Nós trabalhamos, vocês vão dizer que eu sou exagerada se eu falar em 99%? 99% do nosso tempo. Se eu errar em alguns, acerto em outros, e no meio do caminho compensa na estatística. Né? 99% do tempo humano com uma mente superficial e utilitária. No que nós pensamos no dia de hoje? Na conta do supermercado? Na fila do banco? Eu costumo dizer que a expectativa maior de tempo dos homens é o final do ano por causa das férias. Não é assim? Além disso, a nossa mente não vai. Alguém pensou na sua vida como um todo hoje? Então, a mente gira numa superficialidade muito grande. Em algum momento, nós deveríamos parar e fazer reflexões profundas, para que, nesse contraste, nascesse a nossa consciência humana. De vez em quando, a gente teria que parar e analisar as coisas com profundidade. Então, esse filme que eu assisti hoje, será que foi só entretenimento ou ele tinha alguma coisa a me ensinar? O que essa pessoa me disse hoje na rua, tinha alguma coisa a me ensinar? Ou só mera conversa fiada? O que os fatos da minha vida estão me dizendo? De vez em quando, a gente tem que parar com a superficialidade, mergulhar em nós mesmos. Nesse contraste nasce a consciência. Filosofia é uma parada obrigatória para mergulhar em si próprio. E nesse contraste vamos nos tornando cada vez mais conscientes. A filosofia te obriga a ter um tempo para pensar profundo, para mergulhar em si mesmo. Aquilo que se chama tradicionalmente do simbolismo do centro, o simbolismo do coração. Existe um vizir egípcio que dizia: o coração do homem é o maior mistério do universo. Banha todos os teus pensamentos, palavras e ações em águas do coração. Coração como símbolo desse centro profundo, no qual nós temos que mergulhar de vez em quando, para tomarmos consciência de que estamos sendo superficiais. É um farol no meio do mar. Um pouquinho de luz já é esperança. A partir daquela luz, ela vai se expandindo e um dia dominará todo o oceano. Então, necessariamente, o pensar profundo, a vida interior, uma certa solidão sadia, esse momento de encontro consigo mesmo, que Platão chamava de divinos ócios, isso tudo é um palco que é montado pela filosofia. É toda uma reflexão, é todo um ensinamento que te leva a um encontro precioso, que é o encontro de si mesmo. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, por exemplo, quando falo com as pessoas para lidarem melhor com o seu tempo, com o seu espaço, se organizarem melhor, é que as pessoas usam a desordem como fuga de si mesmos. Elas não querem virar para dentro. Elas têm medo. Medo de virar para dentro e encontrar um vazio, uma falta de resposta, uma frustração terrível. Então, usam o caos externo como chamada de atenção. Já viram aquela pessoa que, quando está sozinha em casa, ela liga a televisão, liga o som e ainda vai para o telefone? Não pode ter silêncio, porque ela não pode encontrar consigo mesma. Uma vez fizeram uma estatística que eu achei muito curiosa, que existe um número muito maior de pessoas com síndrome de solidão, ansiedade por solidão, na grande São Paulo, do que nos pequenos municípios brasileiros. Ou seja, percebem que a solidão não é falta de vida fora, é falta de vida dentro? Reflexão, vida interior, capacidade de mergulhar em profundidade em si mesmo. Ou seja, filosofia é humanismo, é arte de viver. E é isso que nós procuramos ensinar dentro do nosso curso.
E eu recebi isso gratuitamente, sou uma voluntária. E todos em Nova Acrópole transmitimos isso voluntariamente. E adoro quando outras instituições gostam de compartilhar isso com a gente. Não sou exclusivista e nenhum filósofo tem síndrome de dono da verdade. Sócrates dizia que quem se diz dono da verdade ou é mesmo e é um sábio, ou não sabe nada de verdade e é um ignorante. Nenhum dos dois casos serve para filósofo. Filósofo sabe que nada sabe. Se vocês forem perceber, para um grego, seria uma coisa absurda que um homem tivesse um conhecimento que não fosse voltado para vivê-lo. Num determinado momento, aí, pelos meandros da história, criou-se a mentalidade de que o conhecimento poderia ser só teórico e que a prática não tinha nada a ver com isso. E nós vivemos o auge dessa mentalidade. Então, imaginem vocês que um professor está dando uma aula, professor renomado, sei lá, da área de psicologia, está dando uma aula a respeito do medo e fala sobre tudo que os grandes nomes da sua área já falaram sobre o medo. Aí surge um rato dentro de sala de aula. Ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque o seu conhecimento teórico sobre o medo não lhe permitiu lidar melhor com o seu próprio medo em nada. Aí me digam, uma pessoa assim sabe alguma coisa de medo? Ou não? Uma pessoa que ministra aulas de direito e não se preocupa em ser mais justo. Uma pessoa que ministra aulas de psicologia e não se preocupa em ter maior equilíbrio psicológico. Isso gera um paradoxo um pouco estranho, porque você tem uma titulação que muitas vezes não tem muito a ver com a maneira como você vive, com o que você é, e não se acha que deva ter. Isso, para os moldes da filosofia clássica, é um pouco estranho, mas é uma mentalidade muito difundida nos nossos dias atuais. Então, não necessariamente o conhecimento se desdobra em prática. Agora, imaginem vocês, um Google e outras ferramentas de pesquisa ainda mais poderosas, menos populares, mas mais poderosas, que existem por aí. O que garante que um homem não vai ser substituído, como a ficção científica diz, por um mecanismo de pesquisa desse? Eles acumulam mais informação do que qualquer mente humana é capaz de acumular. O Google não vive aquilo que fala, nem poderia, mas nós podemos. Então, eu espero que isso possa ser útil para vocês. Esse é o meu ofício. Há 30 anos eu ministro voluntariamente aulas na Organização Internacional Nova Acrópole. Aulas desse teor, filosofia como humanismo. Eu espero que vocês possam aproveitar e que gere uma boa reflexão. Obrigada.